Boa noite, a paz do Senhor, amigo, amado irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. Hoje eu vim trazer aqui um tema bastante polêmico, um tema que nós precisamos às vezes falar. Eu vim falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. Interessante quando nós falamos sobre escatologias, né? Muitos vão concordar, muitos vão discordar, mas é natural porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela faz um efeito diferente em cada vida, em cada pessoa. Interessante que nós vamos falar sobre um tema que cada um tem a sua opinião, mas interessante, o bom mesmo é que você não fique com as minhas palavras, é que você pegue o livro, que você pegue a Bíblia, que você mesmo pesquise por si mesmo, é que você busque, que você tente entender a igreja do Senhor, né? Primeiramente, o livro de Apocalipse é o livro de revelação, é a revelação do Senhor. Essa palavra quer dizer revelação, né? E aqui começa já falando no Apocalipse capítulo 1, no versículo do 1 ao 3, está aqui: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo o enviou e notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e que tudo e que tem visto, bem-aventurado os que ouvem e leem dessa palavra da profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então fala que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então fala aqui, meu amigo, bem-aventurado, a paz do Senhor, Adriana. Bem-aventurado aqueles que esperam o arrebatamento da igreja. Bem-aventurado aqueles que não só leem, mas ouvem as pessoas que falam da Bíblia, que falam do Apocalipse, que falam daquele período de tribulação, do período que nós vamos passar aqui na terra, esperando o arrebatamento, não da tribulação. Que eu creio, piamente, que nós seremos arrebatados. Eu creio que nós estaremos com Cristo no milênio. Mas cada um tem a sua opinião. Aqui fala aqui também qual a parte da história nós estamos agora, no momento profético da Bíblia. Qual é a parte? Eu creio que nós estamos aqui no período, não das festas, mas sim no período das festas judaicas, que explica o arrebatamento e o período da igreja, o período do momento que Deus trata com o povo, né? E através das festas judaicas que nós vamos entender realmente esse período que nós estamos vivendo, porque a festa judaica naquela época era quando o povo estava ali tendo um compromisso com o Senhor, porque o povo de Jerusalém, se eles não tivessem algo para fazer no meio do ano, eles ficariam afastados do Senhor. E a primeira festa que nós temos é a Páscoa. A primeira festa que está no judaico é a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa é o simbolismo, a morte do Cordeiro, a morte de Cristo, né? A qual você vai ver aqui que mataram-se um cordeiro e passaram o sangue nas umbradas da porta para poder livrar aquele povo no êxodo, onde aquele povo estava saindo. A segunda festa é a festa dos pães asmos, que aponta para o enterro de Cristo ali, o sepultamento de Cristo. Este é o pão da terra. É o pão sem fermento, o pão que tira o pecado do mundo. Então não é o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Interessante aqui, a terceira festa é a festa das primícias, que aponta para a ressurreição de Cristo. Jesus é as primícias dos que dormem. Ele é o único que morreu, ressuscitou e permanece vivo. Ele é a primícia dos que dormem. Temos a quarta festa, que é a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste, você vai ver ali no livro de Atos 2, ali, aonde veio o Espírito Santo sobre todo. Foi derramado sobre toda a carne, que foi profetizado no livro de Joel. Aonde ele é a festa de Pentecoste, que aponta para a descida do Espírito Santo, né, a qual o Senhor prometeu o discípulo a todos nós. Temos também aqui a quinta festa, que é a festa da trombeta, que aponta para o arrebatamento da igreja. Aonde é que nós vamos viver esse momento? Eu creio que essa que é a festa que nós estamos próximos. Mas a sexta festa, que é a festa do Yom Kippur, o dia do perdão, que fala da grande tribulação, do período da comunidade de Israel, que vai ser perseguido e vai se entregar a Deus, porque não reconheceram Jesus. No livro de Zacarias fala que eles vão ver que ele foi transpassado e vão se arrepender, né? E aqui eles não reconheceram Jesus como seu Messias prometido, mas vão reconhecer a tribulação. Também nesse dia, uma vez por ano era lavado o véu do templo, aonde o sangue dos animais que eram oferecido e aspergido quando lavava este véu, simbolizava o perdão de Deus para os que praticavam naquele momento ali o sacrifício para tentar em vão
tirarem os seus pecados. Mas ali simbolizava, naquele momento, quando eles lavavam aquele véu, o perdão de Deus para aquele israelita. Mas eu creio, meu irmão, que nós estamos sim na festa aqui do tabernáculo, que fala do milênio de Deus, da trombeta, que fala dos 10.000, que fala do milênio do Senhor. Jesus reinará nas suas nações com vara de ferro. A festa da trombeta, aleluia, que fala do arrebatamento, que fala em 1 Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento. Paulo explicou para eles porque Jesus estava demorando muito e muitos deles estavam morrendo, uns degolados, outros estavam morrendo de várias maneiras e eles não tinham esperança naquele momento. Então Paulo ele começa a explicar no livro de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14, e fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos testifiqueis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer dos mortos. Então ali ele não queria que eles ficassem tristes. Ele não queria que eles ficassem tristes porque eles estavam morrendo e muitos estavam perdendo seus parentes e achavam que não iam vê-los mais. Muitos estavam falando ali daquele momento ali, a paz do Senhor, varão. Muitos estavam ali falando daquele momento ali, triste porque estavam perdendo seus parentes. Os seus parentes estavam morrendo e eles achavam que os seus parentes não iam ter mais com eles. E Paulo ali no 1 Tessalonicenses 4, capítulo 13, versículo 14, fala para ele: não quero que vocês fiquem tristes como os gentios que não têm esperança, como aqueles que não aceitaram Cristo. Toda aquela comunidade judaica que não aceitou Jesus como Messias estavam perdidos. Estavam entregues à própria sorte. Mas a igreja não. A igreja existia. A igreja estava com Paulo e já esperava a vinda do nosso Senhor. Alabachuri Sunessuricanta. Oh, meu Pai, querido Pai amado. E aqui você vai ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 a 9. Não temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, no domínio. Olha só, meu irmão. Não é dormindo que nós vamos estar com Cristo. Nós vamos estar vivos. Você vai ver que ali, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, você vai ver que ali estava a alma daqueles que foram degolados. Fala: até quando, Senhor, não vingará a nossa morte daqueles que estão na terra? Estaremos vivos. Eu não quero que você confunda. No livro de Eclesiastes, você vai ver que ali fala que os mortos, eles não têm consciência, que os mortos não sabem de nada. Mas o livro de Eclesiastes, meu irmão, você tem que entender que é um livro que é escrito abaixo do sol. Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu ali abaixo do sol e tudo o que acontecia na terra, que tudo era vaidade. Mas no livro de 2 Coríntios, não, Paulo fala ali que nós não estaremos dormindo, nós estaremos acordados com Cristo, estaremos ali com plena consciência. Mas Paulo continua a consolar os Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 a 18. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, num alarido com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele começa a consolar aquele povo que estava perdendo seus entes queridos, aquele povo que estava vendo eles morrerem, aquele povo que estava sem esperança, achando que Cristo estava demorando. E muitos hoje acham que Cristo está demorando. Meu irmão, mas você pensa bem. Se você acha que Cristo está demorando, lembre-se, se você já está com todos os seus parentes, você já está com seu filho no altar do Senhor, você já está com seu pai, com sua mãe, na casa do Senhor para ser arrebatado? Ou você espera naquela que 1.000 cairão do seu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido? E nesse 10.000 pode estar os seus parentes que não aceitaram Jesus ainda. Meu amigo, meu querido amigo, amado irmão, lembre-se de uma coisa: o arrebatamento vai ser secreto, mas vai ser no piscar de olhos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Cristo pode voltar para você. Você pode morrer, ele voltou para você, mas ele também pode, nesse momento, você ser arrebatado e nós sermos levados aqui nos ares com Cristo. Oh, glória! Levar por forças e arrancados. Assim vai ser o arrebatamento. Quando tocar a trombeta, seremos arrancados da terra. Oh, glória a Deus! Você vai entender aqui no livro de Atos, do capítulo 8, 39.
Você vê, quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe e não viu mais. E o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Filipe, aqui nesse momento, é que ele foi arrebatado não para o céu, a parte do Senhor, irmã Sônia, não para o céu, mas ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Ele foi arrancado de um lugar para o outro. E assim o arrebatamento. Naquele momento que Filipe falava com o eunuco acerca do livro de Isaías 53. Foi naquele momento que o Senhor ali, quando ele batizou ele, falou assim: aqui está a água, o que me impeça de ser batizado. Naquele momento, o Senhor arrebatou Filipe para outro lugar, porque ali já estava concluída a sua obra. Ali ele já tinha feito a obra do Senhor na vida daquele homem, e ele foi arrebatado. Mas interessante que no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 a 4, está escrito assim: conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos, no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual homem não é lícito falar. Paulo foi arrebatado ao primeiro, segundo e terceiro céu. Ele não sabia se ele foi fora do corpo ou foi no corpo. Ele não sabia. Boa noite, meu amor. Ele não sabia. Mas eu creio que o Paulo, quando ele foi arrebatado naquele momento, ele foi fora do corpo. Porque o nosso corpo, ele é corruptível. O nosso corpo, dessa maneira, não pode entrar no céu. Né? Interessante que quando nós encontrarmos nos ares, acontecerá diferente de Mateus 24, da segunda vinda. Que ele, em Mateus 24, ele vai descer no Monte das Oliveiras e vai fender o monte. O arrebatamento é para livrar os crentes. A segunda vinda do Senhor trará juízo sobre a terra. A segunda vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, a metade do monte se separará para o norte e a outra metade para o sul. Livro de Zacarias 14, versículo 4. Meu irmão, o arrebatamento é diferente dessa parte. O arrebatamento é diferente desse momento. Mas o nosso corpo, nesse momento, nós não estamos preparados. O nosso corpo para ser arrebatado, nesse momento que nós formos arrebatados, nós vamos ser transformados num corpo de glória, como Cristo foi transformado. Cristo, naquele momento que estavam os discípulos a caminho de Emaús, eles não conheceram Cristo, porque Cristo estava num corpo glorificado. As marcas e o sangue e tudo aquilo que Cristo tinha sofrido não aparecia mais. Nossos corpos serão transformados. Moisés não pôde ver Deus, a não ser de costas, porque se ele visse Deus de frente, ele morreria, porque o corpo pecaminoso de Moisés não estava preparado para ver Jesus, para ver Cristo, aliás, que era o Deus naquele momento. Agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que maravilha. Nem todos nós seremos a morrer. Nem todos morreremos, mas no piscar de olhos, todos nós seremos transformados. No momento ao abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém isto, que o corruptível se reviste de incorruptibilidade, e o que isto é mortal se reviste de imortabilidade. Então, meu amigo, esse corpo que você está aqui agora, que nós estamos agora, é um corpo corruptível, é um corpo que sangra, é um corpo que morre. Mas chegará um momento que o nosso corpo vai ser transformado em glória, como foi o corpo de Cristo. E essa é a esperança do cristão. Do que vale nós sofrermos, do que vale nós estamos nessa terra, do que vale nós passarmos tudo que nós passamos. Porque Paulo fala, se nós esperarmos por Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Porque se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, só nessa terra, do que adianta passar por isso tudo? E quando isto, o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, isto é, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumpre-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, seu aguilhão? E aonde está o inferno? A tua vitória. 1 Coríntios 15, 50 a 55. A morte não tem poder sobre o crente. A morte não vai ter poder sobre a sua vida. Não vai ter poder sobre a minha vida. Porque Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. E a igreja também estará com ele vivo nos céus. Uns sim, ressuscitados, e outros vão ser arrebatados. Estaremos na presença do Senhor para sempre. Mas interessante, meu irmão, que existem várias doutrinas
Existem aqui três doutrinas que muitas vezes nós não entendemos. O pré-milenismo, que a tribulação vem antes do milênio. Aqui vem o pré-tribulacionismo, que nós viveremos aqui, seremos arrebatados antes da tribulação. A igreja não passará pela tribulação. Então, o mid-tribulacionismo, o meio da tribulação, que a igreja passaria 3 anos e meio na tribulação. O pós-tribulacionismo, que o arrebatamento seria depois da tribulação. Claramente, eu acredito aqui no pré-tribulacionismo, que a igreja não passa pela tribulação. Nós seremos arrebatados antes. Essa é a minha crença, talvez a sua seja outra, né? Você vê aqui que nessa terceira aqui, no pós-tribulacionismo, a igreja passa por toda a tribulação. E eu não creio que o Senhor, ele vai surrar a noiva. Eu não creio que o Senhor, ele vai maltratar a noiva. Se o Senhor veio para nos livrar, por que nós passaremos por isso, né? Se o propósito da tribulação é converter Israel e condenar aqueles incrédulos que não creram em Cristo, por que a igreja que foi convertida vai passar para a tribulação? E do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse é para a igreja e fala das 7 igrejas, né? Mas no capítulo 4, a palavra metalta, que João fala depois dessas coisas, é uma separação de antes para depois de uma nova era. Quando o Senhor fala assim, depois dessas coisas, ele está mudando o assunto já é outro. E no livro, na Bíblia, quando ele fala depois dessas coisas, que é a palavra metalta, ele está começando um novo assunto. Aleluia, glória a Deus. Não peguei água, estou com a garganta coçando. Então ele fala que depois dessas coisas, eis que olhei, e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vêm acontecer. E logo fui arrebatado, e o Espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Então ele fala depois dessas coisas. Glória a Deus. E a igreja aqui, depois dessas coisas, a igreja não passaria. Porque ele viu o arrebatamento. O João viu o arrebatamento e acontece o arrebatamento. No capítulo 5 de Apocalipse, todos estão diante do Cordeiro. E depois não aparece mais, fala sobre a igreja em Apocalipse. Porque João, nesse momento, ele viu o arrebatamento. Eu creio, meu irmão, que Apocalipse é do capítulo 1 ao capítulo 4, é para a igreja. E dali para lá é o juízo de Israel. Muitos creem que não, mas eu creio que nós seremos arrebatados antes sim da tribulação. Eita glória, aleluia, Deus, maravilhoso. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 3, 10 e 11, está escrito assim: e pela igreja de Filadélfia, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu o guardei da hora da tribulação, de provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele fala aqui, meu amigo, da hora da tentação. Cada Bíblia está aqui da hora da tribulação, da hora da provação. Então o Senhor te guarda da hora da tentação. Ele vai te arrancar, ele vai tirar você antes da tentação e da tribulação. Não é na hora, é da hora. Não é depois, é da hora. Então o Senhor ele vai livrar a igreja dele antes. Ele vai tirar e vai arrebatar a igreja antes, né? O livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 9, está aqui. Porque Deus não perdoa os anjos que pecaram, nem havendo lançado no inferno, os entregou a cadeias e escuridão, ficando reservado para juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, e a 8ª pessoa do pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzida a cinza, perdoando-os para o exemplo que os viesse a impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado de vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles e afligia todos os dias sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, a saber, o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva o injusto para o dia do juízo, para ser castigado. Mas interessante você vai ver aqui que o Senhor não perdoou os anjos. O Senhor livrou Noé. O Senhor condenou Sodoma e Gomorra. Mas ao mesmo tempo você vai ver que o Senhor, ele tirou Ló ali. Através da oração de Abraão, você vê que ele tirou Ló, porque Ló estava no meio daquela tribulação toda, daquele povo, e ele se afligia. Ló sofria com o pecado, porque ele era homem justo. Ele cometeu um erro na sua vida de escolher a parte mais bonita, de escolher ali a parte da onde estava a cidade, porque as ervas eram verdes.
Ele escolheu, muitas vezes, quando você escolhe por vista, você escolhe o que está errado. E Ló, dessa mesma maneira, escolheu, e ali ele foi parar na cidade de Sodoma e Gomorra, com as suas filhas e com a sua esposa. Mas ele se afligia, ele sofria com o pecado daquele povo. E Deus, naquele momento ali, Deus livrou Ló daquela tribulação. Porque Deus, ele vai livrar a igreja dele da tribulação. No momento, não abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 52. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, o arrebatamento da igreja, eu creio que ele vai ser secreto, sim, não igual de Mateus 24, a qual o Senhor vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fendará para um lado e para o outro. Mas eu creio que está próximo, os sinais estão próximos, né? A última trombeta não é a trombeta de Apocalipse, é a trombeta do arrebatamento, né? E como essa trombeta ela pode afetar nossas vidas nessa situação? O que significa a última trombeta? Você vai entender que naquela época de Roma, a primeira trombeta era o comando daqueles homens que estavam em guerra de desarmar suas barracas, se prepararem, tirarem tudo, se arrumarem, colocarem suas vestimentas. O segundo toque da trombeta era para entrar em fila e posição de sentido. Mas o terceiro toque da trombeta, que era o último toque, a última trombeta, era comando para marchar, para fora do acompanhamento, seguindo o comandante em direção ao combate. Saindo do combate, aliás, eu digo. Então, meu amigo, o nosso comandante é Jesus Cristo. Ele que vai estar ali, ordenar a última trombeta, e nós vamos estar preparados a seguirmos Cristo, a sairmos dessa terra, a sairmos desse sofrimento, a estarmos nesse milênio com Cristo. Estaremos guardando o seu comando, porque Ele é aquele que está aguardando a vinda da tua igreja para ser arrebatada e encontrar com Ele nos ares. Mas antes de eu fechar essa pregação difícil, essa pregação sobre Apocalipse escatológica, eu quero deixar contigo aqui o que está escrito no livro de João, no capítulo 11, 25 a 26, que quando uma mulher chamada Marta e também Maria chegou ali perto de Cristo, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Jesus Cristo respondeu assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que esteja, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. E todo aquele que vive e crê em mim, e nunca morrerá. Crês tu nisso? Então o Senhor, Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, meu amigo, essa é a palavra que eu quero deixar para toda igreja, para todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que está esperando ansiosamente a volta do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Né? Eu sei que eu me atrapalhei um pouco aqui para pregar. É uma palavra difícil, aonde temos que ir muito na Bíblia. A escatologia não é fácil de a gente falar, mas eu tenho certeza que se você escutar com atenção, você vai entender que nós estaremos com Cristo no milênio. E aquele que está desviado, que volte para Cristo. Aquele que está longe do Senhor, que venha se reconciliar com o Senhor novamente, para que um dia seremos arrebatados com todos aqueles que amamos junto com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa noite, orar pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa que está aqui me assistindo aqui, em nome de Jesus, pela irmã Sônia, pela aqui o Evandro aqui, e pela Adriana e por todos mais que estão aqui vendo aqui essa live, né? Que fala sobre o arrebatamento da igreja, a qual nós seremos um dia arrebatados para estarmos com Cristo no milênio, eternamente. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, no nome poderoso de Jesus, Pai, que só possa derramar da assunção, derramar do seu poder sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai. Eu não sei o que seu filho e sua filha está passando, eu não sei o que está acontecendo na vida do seu filho e da sua filha, mas o Senhor sabe e o Senhor é Deus, Pai. Tome em suas mãos, Pai, cada pessoa, tome em suas mãos cada um que vai ver essa live, cada um que viu, cada um, Senhor, Pai, que espera ansiosamente pela sua volta, cada um que espera ser arrebatado, cada um que espera ver um ente querido nos céus, aquele que morreu em Cristo, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, tome em suas mãos, Pai, aqueles que estão, Pai, sofrendo com essa pandemia, aqueles que estão no hospital, Pai, toma, Senhor, minha cunhada em suas mãos, Pai, o Senhor sabe o que ela está passando, o Senhor é Deus para tomar ela em suas mãos e encher ela com a tua presença. Toma minha esposa, toma meus netos, toma meus filhos, Pai, Pai querido, Pai amado, meus vizinhos, minha mãe, toma, Pai querido, meus irmãos da igreja, toma os missionários, toma aquele que está pregando o seu evangelho, que está enchendo, Pai, a sua presença, a vida de cada um pelo Face, ou nas igrejas, nas ruas, aquele que está levando a palavra na rodoviária, aquele que está levando a palavra nos presídios. Pai querido, Pai amado, consola, Pai, em nome de Jesus,
o coração daqueles que perderam seus entes queridos para essa pandemia, aqueles, Senhor, que perderam seu filho para as drogas, que perderam seus filhos, Pai, que foram assassinados, que foram mortos, igual eu vi naquele vídeo. Pai, que o Senhor possa, em nome poderoso de Jesus, consolar essas pessoas, Pai. Eu sei que o Senhor é Deus para derramar da sua unção. O Senhor é Deus para livrar essa pessoa da situação que ela está passando, Pai. E em nome de Jesus, Pai. Se eu esqueci de algo, que o Espírito Santo do Senhor venha completar a minha oração, no nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, boa noite, o Senhor é contigo, né? Eu acho que eu preguei rápido demais, mas uma hora eu trago essa palavra de volta de novo com mais calma, né? Eu acho que eu falei muito rápido aqui, talvez as pessoas não entenderam muito, mas eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, vai encher a sua vida com a presença dele. E que essa igreja, a qual vai ser arrebatada com Cristo, vamos estar junto com ele em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.